E aí, pessoal da história? Nós vamos falar hoje sobre a Idade Média. É um período muito longo e muitas vezes descrito como a grande noite de 1000 anos, a Idade das Trevas, o que não é bem uma verdade. Quem que deu esse nome de Idade das Trevas à Idade Média foram os artistas do Renascimento, que disseram que a Idade Média foi um período de obscuridade, de ignorância, de atraso, que estaria havendo um renascimento. Segundo os renascentistas, a filosofia, o conhecimento científico, a arte cresceu na Idade Antiga, Egito, Grécia, Roma, chegou ao esplendor, morreu na Idade Média e na Idade Média estaria renascendo na Idade Moderna, no Renascimento. Não é verdade. O Renascimento ele acontece devido ao progresso, ao crescimento do conhecimento durante a Idade Média. E mais, o vidro, o espelho, surgiu na Idade Média, o livro. Então vocês estão vendo que muito que a gente tem hoje é medieval. Muito bem, vamos falar um pouquinho dessa Idade Média. Como é um período muito longo, a gente divide em duas partes. Alta Idade Média e Baixa Idade Média. A Alta Idade Média é o início e a Baixa o final. Quando que é esse período da Idade Média? Vai do fim de Roma, em 476, quando os bárbaros invadem Roma, o Império Romano do Ocidente, vai ter início a Alta Idade Média. Muito bem. Então, como que se forma essa Alta Idade Média? Nós já lembramos aqui que bárbaros eram como os romanos chamavam povos que não eram dominados por eles, ou então povos de língua incompreensível, que viviam ao norte do Império Romano. A maioria desses povos bárbaros eram germânicos, francos, anglos, saxões, etc. E esses povos, nós já dissemos no vídeo passado, que eles adentraram o Império Romano, a princípio pacificamente, como agricultores, mercenários, servindo o exército romano. Então esses povos bárbaros eles já estavam bastante romanizados, já haviam adquirido vários hábitos e costumes dos romanos, eles já estavam em contato com os romanos há muito tempo. Com a crise do Império Romano, os bárbaros invadem o Império Romano do Ocidente e tomam esse Império Romano. O Império Romano do Ocidente vai chegar ao fim em 476, quando Odoacro, chefe dos Érulos, invade Roma. E o Império Romano do Ocidente vai ser dividido em reinos bárbaros. Uma descrição sobre esses reinos é que eles eram civilizações de constante agressão e violência. Por quê? Você desestabilizou o antigo Império Romano e surgiram novos reinos bárbaros. E esses bárbaros lutavam entre si pelo domínio de uma região. Eles queriam ocupar terras para agricultura. Muito bem. Então, no fim do Império Romano, nós já tínhamos algo chamado vilas. As vilas eram grandes propriedades dos romanos, propriedades rurais, que quando o Império Romano começou a entrar em crise, ondas de saqueadores, os bárbaros atacando, os nobres romanos foram para essas vilas, essas propriedades rurais. E nessas vilas já surge o colonato. O colonato é onde quem trabalha é um colono e não um escravo, como era em Roma antigamente. Então o colonato vai dar origem à servidão, que é o modo de trabalho do feudalismo da Idade Média. Os servos que trabalham mediante a proteção do senhor feudal e eles pagam vários impostos aos senhores feudais. Então o colonato é uma das influências do Império Romano sobre a civilização medieval. Muito bem. Então nós temos reinos bárbaros. E esses bárbaros, por que chamam Idade das Trevas? Bom, os bárbaros, a maioria deles eram nômades, viviam da agricultura, portanto não utilizavam a escrita. Eles invadiram o Império Romano com extrema violência,
Daí a palavra bárbaro quer dizer diferente, mas também você usa barbaridade, barbárie, quando uma coisa terrível acontece. Os vândalos que atacaram o Império Romano, até hoje nós designamos de vândalo aquele que destrói. Então nós estamos vendo aí, mas quem eram esses bárbaros? Povos nômades que vão ocupar o Império Romano, viviam da agricultura. Esses bárbaros tinham seus costumes. Muito bem. O primeiro deles, nós vamos chamar aqui de comitatus. O comitatus era a relação de fidelidade entre o rei bárbaro e o seu soldado. O chefe bárbaro e o seu soldado. Então, quando os bárbaros invadiam um território, o líder bárbaro dividia os pedaços de terra para os soldados que se destacaram. E esse pedaço de terra chamava-se beneficium. O beneficium, assim como a vila romana, vai dar origem aos feudos, que são os grandes pedaços de terra dos senhores feudais. Muito bem. Mas os bárbaros, eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Animistas, a sua religião estava ligada às forças da natureza, Deus da chuva, Deus da água. E esses bárbaros serão cristianizados. A Igreja Católica vai fazer um trabalho de conversão a estes bárbaros. Muito bem. Os costumes bárbaros vão ser vistos, vão ser modificados pela Igreja Católica. Nós vamos falar sobre política na Alta Idade Média. Então, os reinos bárbaros, civilizações de constante agressão. E nós temos ondas de saqueadores, de outros bárbaros que atacam a Europa Ocidental. O que esses reis bárbaros vão fazer? Eles vão dividir os seus reinos em feudos. Como nós dissemos, as vilas e o benefício vai dar origem aos feudos. Então surge a figura do suzerano e o vassalo. O rei divide o seu feudo entre o seu reino em feudos e cada nobre recebe um feudo. Essa relação de suzerania, o rei é o suzerano maior. Ele concede terra aos vassalos. Interessante uma coisa na política. Qual era a relação na Grécia Antiga, no Império Romano? Era uma relação institucional entre o governo e o cidadão. Na Idade Média, nós temos uma mudança política importante. Qual é essa relação? Não é entre o governo e um cidadão, mas sim entre dois homens, entre duas pessoas, dois homens livres. O rei, suzerano, concede um pedaço de terra a um nobre, que vai ser o seu vassalo. O rei concede a terra ao vassalo, o vassalo é um senhor feudal que tem autoridade sobre aquele feudo. E sempre que o rei precisar, o vassalo o ajuda, com soldados, nas batalhas, etc. O nobre vassalo, que recebeu um pedaço de terra muito grande, ele também pode dividir o seu feudo e conceder terra a outro nobre, que também vai ser um senhor feudal. E aí este nobre que vai ser suzerano do outro nobre que ganhou um pedaço de terra. E essa relação de suzerania e vassalagem vai se abrindo do rei, que é o suzerano maior, aos vassalos que vão se tornar suzeranos de outros vassalos e assim sucessivamente. Como era essa concessão da suzerania e vassalagem? Ela era uma cerimônia. E essa cerimônia, o vassalo entrava, ajoelhava, beijava a mão do suzerano, depois os dois de pé trocavam o ósculo. O ósculo é o beijo na boca. Ele significava igualdade. O suzerano beijava a mão, o vassalo beijava a mão do suzerano porque estava recebendo terra. E depois os dois trocavam o ósculo, um beijo na boca, porque os dois eram nobres, os dois eram senhores feudais e a relação entre eles era uma relação de fidelidade entre duas pessoas. Então, dessa forma, vai se estender por toda a Europa o feudalismo, que é o modo de produção
da Idade Média. Esse modo de produção feudal, ele vai, então, ocupando, ele vai crescer e se espalhar por toda a Europa ocidental. Lembrando que a Europa oriental vai ser o Império Bizantino. Muito bem. Vamos falar de um desses povos bárbaros, os francos. O principal reino bárbaro foi formado pelos francos. E o rei franco, ele casa-se com uma princesa cristã. E ele vai ser batizado, vai ser coroado pelo Papa, ou seja, aceitando a Igreja Católica. Por que ele fez isso? Primeiro que facilitaria o seu domínio sobre a área antiga do Império Romano, povoada por muitos cristãos. Muito bem. Então nós teremos o Império Merovíngio e depois o Império Carolíngio. O principal reino franco, bárbaro, era dos francos. O rei franco Meroveu, o neto do Meroveu chamava-se Clovis. Foi coroado rei, casou-se com uma princesa cristã. E o Papa é quem coroa o Clovis. Então, os francos adotam a religião católica. Como Clovis era neto do Meroveu, a dinastia do Clovis chamou-se Merovingia. E essa dinastia merovingia, com o passar do tempo, os reis dedicam-se mais à caça, à diversão, e quem governa é um primeiro-ministro, chamado prefeito do paço. Quando os árabes invadem a Europa, eles invadem a Península Ibérica e vão tentar invadir a Europa Central. E os árabes serão derrotados por Carlos Martel, general franco, que era um prefeito do paço. Então o filho do Carlos Martel chamava-se Pepino Breve. Ele é coroado rei, o Pepino Breve. O filho do Pepino Breve, neto do Carlos Martel, chama-se Carlos Magno. Ele foi o principal rei franco. Então a dinastia do Carlos Martel, Pepino Breve e Carlos Magno vai chamar-se dinastia carolíngia, porque o Carlos Magno formou um reino franco grande, extenso, importante, tão poderoso que foi chamado de Renascimento Carolíngio. Então ele abriu escolas para os filhos dos nobres, só que, devido à violência, o Carlos Magno dividiu o seu império, seu reino, em marcas, ducados e condados. Os marqueses, os duques e os condes são nobres que irão receber pedaços de terra e deverão fidelidade ao Carlos Magno. Então surge essa figura desses nobres, ou seja, nós estamos vendo novamente aquela extensão do feudalismo, que são senhores feudais que começaram a ficar muito poderosos e o rei ter o seu poder diminuído. Vamos falar mais um pouquinho sobre economia. O feudalismo é o modo de produção medieval. Muito bem. Tem uma descrição sobre a Idade Média dos padres da época que eles falam o quê? Nós temos 3 ordens. Uns guerreiam, uns trabalham, outros rezam. Ou seja, o servo trabalha, o senhor feudal faz a guerra e a proteção e o clero reza e dita as normas sociais. Muito bem. Como funciona então no feudo? O feudo é uma grande propriedade que pertence ao senhor feudal. E o senhor feudal é encarregado pela proteção. O servo procura o feudo do senhor feudal porque, devido à violência na Idade Média, ele vai adentrar o feudo, vai trabalhar e vai receber a proteção do senhor feudal. Então, primeiro, o servo não é um escravo. Apesar de que, quando o servo aceita adentrar o feudo, ele vai se tornar praticamente uma propriedade do senhor feudal. O servo, na maioria das vezes, ele não poderia abandonar o feudo, ele estaria preso à terra.
mas ele não era um escravo. Por quê? Porque ele paga impostos ao senhor feudal. Então, o feudo é dividido em 3 partes. O manso servil, que o servo trabalha. O manso senhorial, as terras do senhor feudal, que o servo que planta na terra para ele. E o manso comunal, as terras em comum, que seriam as pastagens, as florestas. Muito bem. E o servo trabalha e paga corvéia, banalidade, mão morta, tostão de Pedro, que era o dízimo pago à igreja. Então ele tem uma série de obrigações para com o senhor feudal. E assim funciona o feudalismo nessa alta Idade Média. Interessante a gente falar como a gente tem muita coisa do feudalismo até hoje. Nós dissemos aqui que a Igreja Católica vai converter os bárbaros. Os dias santos da Igreja Católica. O Natal, 25 de dezembro, é o nascimento de Cristo. Na verdade, era uma festa dos bárbaros. Os bárbaros enfeitavam uma árvore no solstício de inverno, por volta do dia 25, 21, 22, e seria a noite mais longa do ano. A partir dali você estaria caminhando para a luz. O que a Igreja Católica fez? Transformou essa festa bárbara no nascimento de Cristo. Quando o Cristo seria a luz do mundo, então o 25 de dezembro tornou-se o nascimento de Cristo, porque era uma festa bárbara. O mesmo aconteceu em junho. São Pedro, São João e Santo Antônio. Eram festas bárbaras para comemorar junho no hemisfério norte. Quando você está no período do calor, os animais entram no cio. E é importante a vaca ter bezerrinho, a porca ter leitãozinho, porque senão as pessoas morrem de fome. Então essa festa do fogo, daí a fogueira, do cio dos animais, que era comemorada pelos bárbaros, o que a Igreja Católica fez? Transformou em dias santos. Vamos então comemorar Santo Antônio, São João e São Pedro. Então essa também é uma estratégia utilizada. O cavaleiro medieval. Essa também é uma figura importante. Existia um código da cavalaria. Então a cavalaria... o cavaleiro ele deveria defender a honra, o senhor feudal, o seu suzerano, o senhor feudal para que ele trabalhava, e o cavaleiro também lutava em nome da igreja. Tanto que existia a sagração do cavaleiro. Olha que interessante. O guerreiro bárbaro, violento, que invadiu o Império Romano, saqueando, vândalo, destruindo tudo, ele agora, primeiro, ele passa a noite orando. De manhã, ele toma um banho para lavar os seus pecados, não é por questão de higiene. E ele coloca uma túnica branca em sinal de pureza. Um manto vermelho, porque ele é um cavaleiro que vai derramar sangue. E uma capa preta, que é a morte, que ele pode encontrar a qualquer momento. E ele adentra a igreja. Lá dentro da igreja, o padre, com a água benta, vai benzer as armas e a armadura do cavaleiro. O senhor feudal é quem o sagra cavaleiro. Com uma espada, eu te faço cavaleiro, sir, punha um nome nele, e dali ele levante-se agora como um cavaleiro. Ele levantava, montava no cavalo, dentro da igreja, brandia a espada e saía a cavalo da igreja. Quer dizer, aquele guerreiro que entrou, bárbaro, ele sai agora como um cavaleiro em nome de Jesus, em nome da igreja. Jurando obedecer, seguir o código de honra, defender o senhor feudal e os princípios da Igreja Católica. Esse é um lado muito interessante, mas nós temos outros. Por exemplo, os bárbaros. Quem curava a doença dos bárbaros? Eram feiticeiros.
E muitos desses feiticeiros conheciam plantas, ervas, conhecimento bárbaro. Muito vai se perder, porque eles vão passar a ser perseguidos pela Igreja Católica. Mas nem tudo. Nós temos até hoje, e aqui no Brasil, muito interessante isso, que a gente tem esse conhecimento que vem do indígena, das ervas, etc., mas também muito que vem do bárbaro, dos chás, alguma coisa permaneceu. Nem tudo se perdeu.